Quem paga mais, o boxe ou o MMA? Nesse vídeo eu vou te mostrar os maiores ganhos do boxe e do MMA e te explicar por que a diferença de pagamento entre as duas modalidades é tão grande. Então vem comigo. Olá, eu me chamo Alan, eu sou publicitário esportivo e eu quero te ajudar a se divulgar como um verdadeiro campeão. Não é de hoje que se fala da diferença de ganhos entre o boxe e o MMA. E para isso tem vários motivos. O boxe, por exemplo, ele é muito mais antigo que o MMA. E mesmo que o MMA venha ganhando força ao longo dos anos, o boxe ainda tem muito mais tradição. E para poder te responder direito quem é que paga mais, eu preciso dividir essa pergunta em duas. Mas calma que eu não vou ficar aqui te enrolando. A primeira tem a ver com o teto dos ganhos. Qual das duas modalidades ganhou mais? No MMA nós temos como referência Conor McGregor, que chegou a ganhar 3,5 milhões com a revanche contra o Nate Diaz. Foi a maior bolsa da história do UFC. Ele é o atleta de MMA mais bem pago do mundo, chegou a investir bem o seu dinheiro e hoje tem um patrimônio de 200 milhões de dólares. E por conta disso ele chegou a ficar entre os 50 atletas mais bem pagos da história, de acordo com a Forbes. E McGregor foi o lutador que mais vendeu lutas de MMA. Só que 3,5 milhões é troco de pinga se você comparar com o boxeador mais rico da história, Floyd Mayweather Jr. A maior bolsa de Mayweather foi de incríveis 180 milhões de dólares na luta contra Manny Pacquiao. E a história completa de como eles bateram vários recordes de arrecadação, você pode ver nesse vídeo aqui. Ou será que tá nesse? Errou! Eu acho que tá nesse. Errou! Ou seja, uma única luta de Mayweather foi quase o patrimônio todo de McGregor. Então, se você levar em consideração o teto, o boxe ganha muito mais do que o MMA. Mas muito mais. Mas um detalhe importante aqui que você precisa saber. Tanto May quanto McGregor ganharam muito dinheiro com as lutas. Só que os dois não se limitaram apenas às bolsas das lutas. Eles investiram em patrimônios, eventos e o principal, investiram na imagem deles. Mayweather chegou a ganhar cerca de 1,5 bilhão só com venda de pay-per-view. E esses dois chamaram tanta atenção que eles conseguiram fazer a façanha de convencer Dana White a preparar a primeira luta de boxe, com um crossover, digamos assim, entre o boxe e o MMA. Então McGregor, que na época era campeão mundial, e Mayweather chegou a sair da aposentadoria para essa luta. E os dois ganharam muito dinheiro. Essa inclusive foi a última luta profissional do Mayweather. Tá, beleza, mas isso não quer dizer que todo lutador profissional ganha como os melhores. Lembra que eu te falei que tinha uma parte 2? Pois é. E antes que eu te diga qual é a próxima questão, só um aviso. Se você é um atleta ou um treinador e quer aprender a se divulgar melhor, se liga que eu preparei uma consultoria completa online para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá, entre os maiores, a diferença de salário é muito grande. Mas e entre a base? Entre os atletas que estão começando ali, será que a diferença é tão grande do boxe pro MMA? Aí é um pouco mais complicado para responder. Na prática, o boxe paga mais, mas a distribuição é mais desigual. Nesse caso, comparar o boxe com o MMA é como comparar um trabalhador de carteira assinada com um autônomo. O boxeador é como se fosse um trabalhador autônomo, porque o boxe ele é regido por várias federações, e essas federações são independentes, mas elas também trabalham em conjunto. Ficou confuso, né? Mas calma que eu vou te explicar. Isso significa que um lutador pode, por exemplo, lutar pela WBA em um dia e no mês que vem lutar pela WBC. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser campeão ou ter um título de uma federação não te impede de ter um título de outra federação. E é por isso que o boxeador tende a ser mais livre, porque ele pode lutar de acordo com as oportunidades e ganhar de acordo com seu esforço. Mas em compensação ele precisa se virar. Ele precisa de uma boa assistência para conseguir oportunidades em eventos e conseguir mais lutas. Já o atleta de MMA é como se fosse um trabalhador de carteira assinada. Ele trabalha certo para um evento, tem lutas mais organizadas e ele tem um salário certo previsto em contrato. Só que se você luta pelo UFC, você fica preso ao evento. Você só pode lutar pelo evento e só ganha o que está previsto em contrato. Só que se você é um atleta mais desconhecido e chega no UFC, você tende a ser mais conhecido por conta do evento. E por isso, é mais fácil de conseguir patrocínio. Então, mesmo ganhando menos, ainda vale a pena o contrato. E é por isso que, comparando com o UFC,
um boxeador iniciante ganha menos que um lutador de MMA. Até porque os ganhos do boxeador são variáveis e nem sempre ele tá tão bem assessorado assim. Mas a longo prazo o boxeador tem muito mais chance de conseguir mais dinheiro. Então, a distribuição é essa. Se é melhor, se é pior, qual é a modalidade que é melhor ou não, isso é você que vai me dizer aqui nos comentários. Você acha que as bolsas pagas para os atletas, seja de MMA ou de boxe, elas são justas? Conta aqui pra mim nos comentários. Aproveita e dá uma olhada nesses vídeos que estão aparecendo aqui nos cards e me segue para mais conteúdos sobre boxe.